vamos falar sobre Ivan Turgenev, os livros dele e os conceitos que ele utilizou da inteligência e do niilismo. Primeiro, alguns dados biográficos. Ivan Sergeyevich Turgenev nasceu em Areol em 28 de outubro de 1818. Ele era filho de um nobre empobrecido que se casara por interesse com uma rica herdeira mais velha do que ele. E a infância de Turgenev foi muito influenciada pela mãe, que era uma pessoa despótica, mas que gostava dele. E era muito cruel para com os diferentes servos que eles tinham. Isso marcou a sensibilidade de Turgenev e, naturalmente, repercutiu em suas obras. Agora, em 1833, com 15 anos só, ele entrou na Universidade de Moscou, que terminou em Petersburgo em 1838, época em que saíram seus primeiros poemas publicados na revista O Contemporâneo. Partiu em seguida para Berlim, onde, até 1841, se formou em filosofia, dentro da tradição hegeliana, que havia atraído gerações de idealistas russos, né? Particularmente, estudou Kant, Schelling, Fichte, Hegel, Feuerbach, e com seus estudos ele tentou uma cátedra em filosofia junto à Universidade de Moscou, mas não conseguiu. Apesar de ter sido elaborado em 1860, seu ensaio bastante conhecido no mundo inteiro, Hamlet e Dom Quixote, mostra bem um tema que recorrerá em toda a sua obra: a natureza destrutiva do excesso de cerebralização. Em 1847, ele deixa novamente a Rússia para viver próximo de uma célebre cantora francesa chamada Madame Viardot, que será para o resto da vida a sua musa inspiradora e guia das atitudes que ele terá com as mulheres. Vejam agora que curioso o efeito do feminino em Turgenev. Citando: é curioso, eu só me aproximo das mulheres com um sentimento de respeito e de emoção e de surpresa pela felicidade que eu sinto ao me aproximar. O amor para mim é fonte de toda inspiração. Jamais tive outra. Minha vida está saturada de feminilidade. Só o amor produz um certo florescimento da alma. Nessa época ele já havia abandonado a poesia e havia se tornado um prosador importante. Na mesma revista O Contemporâneo, dirigida na época por Nekrasov, começaram a sair alguns relatos que ele escrevia extremamente curiosos da vida no campo, que foram em seguida, em 1852, reunidos por ele com o título de Memórias de um Caçador. Alguns são descrições dos usos e costumes do campo, outros são diálogos espontâneos captados pelo narrador em suas andanças, dos quais diálogos ele participava. Às vezes existe um motivo dramático, mas o narrador a ele se reporta com objetividade e absoluta ausência de artificialismo. Muitas vezes os servos aparecem dotados de uma humanidade e um encanto que destoam das características dos seus amos. Justamente aqui se vê a reverberação da influência materna, não é? No Brasil, houve uma série de traduções, particularmente em 2013, a tradução de Irineu Franco Perpétuo, que foi publicada pela Editora 34, teve uma repercussão muito grande e a tradução foi feita naturalmente diretamente do original. É importante dizer isso, porque a maioria das obras de Turgenev que circularam no Brasil e em grande voga nas décadas de 1940 e 1950 vinham em tradução pasteurizada, geralmente do francês.
o que absolutamente não fazia jus ao grande estilista que foi o seu autor. O próprio Leão Tolstói, que sempre teve um pé atrás em relação aos escritores russos seus contemporâneos, baste lembrar a sua desconfiança por Dostoiévski, depois de ler essas memórias de um caçador, anotou em seu diário em 1853, citando: li as memórias de um caçador de Turgenev. Como é difícil escrever depois dele. Então, está aqui o primeiro livro, primeiro grande sucesso, e já o seu renome que se difunde. Ao mesmo tempo que na Rússia e também na Europa. Não? Ele era imediatamente traduzido para o francês devido à sua grande ligação com a França e a sua, vamos dizer assim, o seu acompanhamento dessa Madame de Ardaud, cujo nome de batismo era Paulina Garcia. Bom, a censura czarista era forte na época, mas o livro conseguiu passar pela censura. O que não passou foi o seu necrológio sobre a morte de Gogol, né? Sobre Gogol, por ocasião da morte de Gogol, pelo qual Turgenev é preso e exilado na sua propriedade por 18 meses, de 1852 a 1853. Quando ele voltará à vida pública, porém, continuará a sua grande popularidade. E aí, segue-se uma série de romances. Eu vou citar rapidamente os principais, não é? Em 1856 ele publica Rudin. Ele cria uma personagem até hoje intrigante. O jovem russo de ascendência nobre, sensível, radical e idealista, porém incapaz de agir. É muito importante essa característica, pois vai aparecer numa série de personagens masculinas dele. Por exemplo, O Diário de um Homem Supérfluo, de 1850. O título já diz tudo a respeito desse homem. Ninho de Nobres. Em seguida, a obra principal dele, Pais e Filhos, de 1862, em que Bazarov é o nihilista por excelência. Depois, outro livro, Na Véspera, 1860, onde um revolucionário búlgaro, que é o herói principal, finalmente ativo, apesar de fadado a morrer antes que as circunstâncias permitam a concretização de sua ação, termina assim. O livro termina assim com essa frase do Turgenev, citando: teremos um dia verdadeiros homens na Rússia? Fim da citação. Essa enigmática questão permanece como desafio lançado pelo romance. Segue-se Terra Virgem, em 1837, seu último romance, que deslocará, quem sabe, profeticamente, a capacidade de agir para Salomon, um representante do proletariado industrial. Essa personagem, Salomon, é importante, vai aparecer em seguida, conforme vocês verão. Agora, contrariamente aos homens, as principais figuras femininas de Turgenev são impetuosas, decididas, sem nenhuma frivolidade. Assim diz Henry James, que era um grande admirador do escritor russo. Elas inserem-se na tradição de Tatiana de Pushkin, a donzela que se apaixona em vão e se torna mulher entre provocações sentimentais e renúncias que não lhe enfraquecem, porém, a têmpera, nem lhe alteram a dignidade. Existe lateralmente também o caso limite da mulher fatal, a senhora Dintsova, pela qual se apaixona Bazarov, a Madame Palazova, de Águas da Primavera, Elis, de Fantasmas, a mulher sensual, agressiva e às vezes até mesmo demoníaca, mas que se inscreve na tradição convencionalmente romântica. Os contos e as novelas que constelam os romances com os quais estão relacionados são muito frequentes. Então nós temos uma série de novelas, ou seja, entendida aqui como conto longo, não é um conto longo, novela. Por exemplo, Ásia precede Na Véspera, que é um romance à tese. Primeiro Amor precede Pais e Filhos.
Antes de Rudin, aparece Diário de Homem Supérfluo, Os Dois Amigos, A Correspondência. Cada uma dessas novelas trata de um homem incompleto, focalizando não o clima histórico, como no romance, mas o problema individual da personagem, os anos que passam, o amor perdido, o senso do dever. É interessante isso em Turgenev, a questão do clima histórico. Ele cria, no começo dos romances dele, ele cria sempre um clima histórico bastante extenso, que coloca o leitor nas características da época e do lugar. Isso é muito importante para a apreensão da ação que virá depois, né? É uma marca dele. Ele começar os romances com uma longa apresentação histórica, social, de costumes, não é, que ambienta a ação. Bom, o enfoque poético, particularmente poético de Turgenev, volta no último período de sua obra, que é, por exemplo, a época dos poemas em prosa, a preocupação de condensar fenômenos complexos em sua expressão mais concisa. São uma espécie de alegorias. A delicadeza que caracteriza Turgenev leva-o a encobrir com uma capa de sutil e difusa tristeza o contraste entre a ilusão que se esvai e a realidade que se impõe. O tom veladamente trágico que parece marcar a maior parte de sua obra é quase elegíaco. Quem sabe, porém, entre as várias facetas, o segredo da sua arte esteja mais no equilíbrio, na proporção e na harmonia de sua composição. E não tanto nessa atmosfera de tristeza e de desilusão diante da realidade que tanto Harry James como Edmund Wilson, seus críticos e admiradores, quiseram ver na sua obra. Agora, eu disse então a vocês que ele divulgou e utilizou dois conceitos muito importantes: o conceito de inteligência e o conceito de nihilismo. Na verdade, a expressão inteligência foi criada por um escritor russo também chamado Pyotr Baborykin, de 1836 a 1921. E depois de usado por Turgenev nos seus romances, ele passou a ser adotado pelo mundo inteiro. Hoje em dia, a palavra inteligência é usada em circunstâncias e para caracterizar pessoas bem diferentes das que o haviam originado. Por quê? Porque, curiosamente, o termo russo, na sua origem, não se refere a certos indivíduos de cultura e de expressão privilegiadas que no Ocidente são os intelectuais, não é? Não. Ele se referia a uma categoria muito peculiar de homens e mulheres, definida por um critério não de classe, mas de consciência social. Isso é fundamental. A extração social dessas personagens era mais variada. Elas tinham em comum um tipo de hibridismo que certos historiadores consideram sintomáticos. Por exemplo, filhos de nobre revoltados, filhos de servos emancipados, estudantes que haviam abandonado a universidade, seminaristas que haviam deixado o hábito, parentas enjeitadas de origem aristocrática. Na sua grande maioria, eram indivíduos que possuíam a educação boa, apesar da formação incompleta. Muitos deles se recusavam a qualquer tipo de emprego público. Não queriam trabalhar a serviço da autocracia czarista, em relação à qual mantinham uma atitude de declarada e total hostilidade, tendo, por outro lado, como fonte perene de inspiração a coesão das forças vitais que emanavam do campo, configuradas num conjunto de valores morais, éticos, filosóficos e políticos que os impeliam à constante tentativa de derrubar o regime czarista, até praticamente 1917. Bom, agora vem uma informação curiosa que, conforme vocês sabem, a separação entre aristocracia e camponeses não teve a mediação na Rússia daquela burguesia que era o berço e o amparo do intelectual do ocidental. Tá? Isso é importante saber. Tá?
a força da inteligência se manifestou justamente através do poder que a literatura, a imprensa e a crítica passaram a ter sobre a opinião pública na Rússia. Poder este de tão grande importância histórica que não encontrou paralelo em nenhuma parte do mundo. Temos aí Belinsky, Herzen, Chernyshevsky, Dobrolюдов, Pisarev, Lavrov, Mikhailovsky, e todos eles ideólogos e líderes naturais da inteligência. Foram críticos, escritores, editores de revista, tá certo? Então a literatura, ela carregava, ela veiculava uma marcada mensagem social. E naturalmente isso acontecia, o leitor sabia disso. Bom, agora, vamos ver algumas tipificações da inteligência realizadas por Turgenev em seus romances, tá? Mas é preciso adiantar antes que elas constituem apenas um aspecto da sua obra, tá? Eventualmente, nem sequer o mais importante do ponto de vista literário, tá? Mas tornou-se importante pela repercussão que essas obras tiveram no mundo inteiro, no Ocidente particularmente, não é? O escritor divide as suas obras em romances, que seriam romani, e novelas, que seriam povesti, ou seja, a novela é um romance curto ou um conto longo, né? Interessante é agora fazer uma caracterização da geração dos pais e da geração dos filhos dentro daquilo que se chamou o populismo russo. Depois da publicação de Pais e Filhos, passou-se a chamar geração dos pais a primeira geração da inteligência russa, que marcou a década de 1840. A primeira geração, então, da inteligência. Ela proveio da nobreza. Não por acaso, visto que a nobreza era a única classe com meios não somente de obter uma instrução, mas de dedicar a vida a ocupações menos prosaicas do que as que envolvem o sustento de uma família. Os seus membros se caracterizam por uma aversão ao sistema de servos da gleba, uma certa aura romântica que os leva a acreditar nos destinos superiores da humanidade, na arte, na razão, na beleza, sob a influência indiscutível da filosofia idealista alemã. O tio de Pais e Filhos, na figura de Pavel Kirsanov, é bem o modelo dos expoentes dessa geração, cuja influência foi ligeira e difusa, como de curta duração foi a sua ascendência espiritual. Na década de 50, ao contrário, coincidindo com a humilhação da Guerra da Crimeia e com a crise do sistema autocrático escravagista, começou a configurar-se um dos primeiros sintomas de uma acentuada mudança na composição da sociedade, justamente no seio da universidade. Até 1775, quem cursava a universidade era apenas a aristocracia, enquanto que em meados do século XIX, a maioria dos estudantes vinha de famílias necessitadas, filhos de comerciantes, filhos de camponeses, filhos de artesãos, e que, enquanto estudantes, eram mantidos pelo Estado. Esses jovens de extração social humilde chamavam-se Raznochnitsi e sentiram brutalmente na carne a gritante injustiça social em contato com os rebentos das famílias privilegiadas que encontraram na universidade e começaram a sentir a necessidade de mudanças políticas e sociais, assimilando as teorias radicais, tanto russas como estrangeiras, da década de 60. E na década de 60 eles se definiram socialmente, se agruparam e, juntamente com os filhos de nobres decaídos, dirigiram-se para o povo, distanciavam-se voluntariamente do Estado e assumiam o papel de curar os males da Rússia. A essa geração dos anos de 1860 foi chamada geração dos filhos. E é essa geração que pertence na literatura a personagem de Bazarov, o herói de Pais e Filhos, o niilista russo que Turgenev insiste
foi criado a partir de um tipo real. A veracidade do caráter de Bazarov pode ser comprovada numa série de aspectos, em particular no elusivo conceito de povo, que constitui o âmago da inteligência. Ao mesmo tempo em que a inteligência mantinha uma crença quase mística no camponês, o povo, para os populistas, como portador de uma verdade eterna e genuína, e achava que o camponês, deixado a si próprio, porém, era incapaz de libertar-se da opressão, e não conseguiria se impor uma sociedade mais justa. Era o que se depreende das falas de Bazarov, e era aquilo que outro grande escritor, publicista, Chernyshevsky, um dos mais influentes líderes da inteligência russa, afirmava, citando: o povo é indiferente à política. O povo é incapaz de uma ação política independente e aspira tão somente a obter vantagens materiais. A massa não passa de matéria bruta para experimentos diplomáticos e políticos. Quem quer que a dirija, diz-lhe o que fazer e ela obedece. Sintomática é a consciência dessa contradição num homem como Chernyshevsky, que passou 27 anos preso e exilado, sem nunca esmorecer a sua dedicação à causa populista, pela qual sacrificou a sua vida voluntariamente. Então, Bazarov, de uma certa forma velada, é criticado. Há uma crítica também à idealização do mujik russo pelos populistas, ou seja, do camponês russo. E há uma crítica à expectativa que tanto o mujik como o povo sejam compreendidos. Na verdade, o que Turgenev coloca como sendo a fonte do niilismo em Bazarov não é o seu programa social, mas basicamente aquele aspecto de liberdade mental, de opinião crítica independente que considerava indispensáveis para o pleno desenvolvimento de uma personalidade. Nota-se claramente, por sua vez, a evolução para um programa e uma ação política no romance Terra Virgem, o último dos romances do autor. Então há uma modificação na tendência de Turgenev, uma espécie de amadurecimento político ou social. Nezdanov, o filho bastardo de um nobre, indignava-se com seu pai, que o fizera seguir a estética, e claramente, à vista de todos, ocupava-se exclusivamente de questões sociais e políticas. Mesmo se secretamente se deleitava com a arte e a poesia. Mariana, órfã enjeitada de ascendência aristocrática, confia a Nezdanov, não é o herói de Terra Virgem, citando: se sou infeliz, não é por infelicidade própria. Às vezes parece-me que sofro por todos os oprimidos, por todos os pobres, os deserdados da Rússia, ou melhor, não sofro, eu fico indignada, revoltada, pronta a dar a minha vida por eles. Sou infeliz por ser uma senhorita, uma parasita, e por nada poder e nada saber. Só que Nezdanov não consegue realizar o seu intento. Ele ainda é incompleto como homem, deslocado, supérfluo. A sua primeira ida ao povo, assim chamavam, né? Ida ao povo, é desastrada. A segunda é desastrosa. Nezdanov, quando ia falar a um grupo de mujiques, é levado a beber por um deles, um brutamonte, que o arrasta até um botequim e ordena: bebe, citando, bebe, diz ele a Nezdanov, estendendo-lhe um copo cheio e pesado, molhado por fora como de suor. Bebe, já que nos queres bem. Bebe, vociferou a multidão. Nezdanov agarrou o copo e gritou: a vossa, rapazes! Ele sentia-se sufocar. Bebeu tudo, de um só trago. Arre! Esvaziou-o com uma determinação tão desesperada como se fosse atirar-se sobre uma bateria ou uma fileira de baionetas. Mas o que estava se passando com ele? Algo o atingiu na espinha e correu-lhe até as pés. Queimou-lhe a garganta, o estômago
fez-lhe soltarem as lágrimas dos olhos e uma convulsão de repulsa que mal conseguiu conter passou-lhe pelo corpo inteiro. Fim da citação. Depois de outros copos e outras provações, é recolhido no carro de um companheiro, uma telega, não é? Que é um carro puxado por bois ou cavalos, onde lamenta não ter tido tempo de explicar nada aos mujiques, e logo adiante, já próximo do suicídio, ele diz a Mariana: não se preocupe, por favor, não há nada de estranho. Eis no que consiste minhas desgraças. Dizem que os mujiques espancaram Markelov. Ele retribuiu com socos e quebraram-lhe as costelas. Em mim, os mujiques não bateram. Eles chegaram a beber comigo, a beber a minha saúde, mas quebraram minha alma. Pior do que as costelas de Markelov. Eu nasci fora de lugar. Eu quis me ajustar, mas fiquei ainda mais deslocado. É isso exatamente o que você está vendo em meu rosto. Mariana, ao contrário, consegue passar pelo anseio social e para a consciência de si e a ação política. Ela também vai ao povo. Passa a viver como uma camponesa, casa-se no final com Salome, já mencionado. O homem novo, simples, sólido, a quem pertence o futuro. E assim termina o romance. E não se trata de heróis, nem mesmo desses heróis do trabalho, sobre quem um gaiato inglês ou americano escreveu um livro para nossa edificação. Coitados de nós. São gente do povo, forte, cinzenta, de uma só cor. É de gente assim que precisamos agora. Somente de gente assim. É isso. Então, é essa a mensagem profética de Ivan Turgenev.